Você está ouvindo Careca Cast. Então, galera, como vocês viram no título, o papo de hoje é sobre veganismo. Dessa vez eu convidei Ellen Monielli e Fernanda Alves Melo para trocar essa ideia. Ellen é vegana, tem 21 anos, estuda relações internacionais e é defensora do veganismo popular e antirracista. Fernanda é vegetariana, tem 20 anos, é escritora e é militante pela libertação da classe trabalhadora e do movimento estudantil. Elas explicaram várias coisas interessantes, o papo foi muito massa e eu aprendi bastante. Só para quem não sabe, veganismo é a prática de não consumir nada de origem animal, seja na dieta, no vestuário, limpeza, produtos de beleza também. E também outra definição que eu quero fazer aqui é porque vai aparecer mais na frente no episódio, o que é ovo-lacto-vegetarianismo, que é quando a pessoa ela não consome carne, nenhum tipo de carne, mas ela consome todos os alimentos de origem vegetal e consome laticínios e ovos. E bom, agora comentando o que vocês disseram no Instagram na pergunta que eu fiz. Eu perguntei o que vocês acham do veganismo e dentre as respostas eu quis botar essas aqui. Menino Johnny falou que ele já participou aqui 2 vezes do Careca Cast, né, e vai participar mais. Ele disse: acho que com tanta ciência e cuidado com os direitos dos animais, o futuro tende a ser muito vegano. E velho, eu concordo. E assim, eu acho que o veganismo vai ser lentamente difundido entre todas as esferas aí da sociedade, e que se isso não acontecer, eu acho que a gente pode dizer que vai dar ruim para a humanidade mesmo assim, e não é um exagero. Sebastião Capistrano, que é o Instagram dele, Grande Seba, gente finíssima, falou: futuro distante em relação ao veganismo. E velho, total, eu não tenho certeza que eu consigo. Não tenho certeza que eu consiga ser vegano full, assim, totalmente vegano, mas vegetariano acho que rola, com certeza. Ainda tem que trabalhar aí, mas vegetariano eu acho que vai acontecer. Full vegano deixa bem mais lá pra frente. It's Camilau, que é o Camilona, grande mulher, linda, maravilhosa, disse: eu queria conseguir, mas existe coxinha. E velho, coxinha é bom, né? Mas vou te falar, na universidade eu já comi coxinha vegana e é bom, é bem gostoso, na verdade. Eu não sei, dá pra começar a fazer essa substituição aí, talvez, não sei. Clara B. Lucena disse: movimento sensatíssimo, deveria ser normalizado e aceitado. Quem reclama não conhece e não estudou veganismo. E eu concordo 100%, falou tudo. É um movimento que tem várias frentes e que, assim, o central é ser contra os abusos contra os animais não humanos, mas tem várias frentes, vários motivos para ser vegano. E, lembrando que se você quiser que eu fale sobre seu serviço ou produto aqui no início, é só entrar em contato pelo e-mail carecacast@gmail.com ou pelo Instagram do CarecaCast. Fica agora com o episódio. Então, para dar início a nossa conversa, a primeira coisa que eu queria perguntar a vocês é como é que foi esse início para essa mudança para o veganismo e para o vegetarianismo. O veganismo no seu caso, Ellen, e para o vegetarianismo no seu caso, Fernanda. Vocês pararam direto o consumo de carne, de produtos de origem animal, ou foi uma transição gradual? Como é que foi isso aí? Então, tudo começou quando eu tinha 12 anos. Essa é Ellen? E aí eu vi um vídeo de animais sendo abatidos. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E aí quando eu tinha por volta, acho que 17 anos, 16, 17 anos, eu decidi largar a carne do dia pra noite. Carne, frango, peixe. E virei ovo-lacto-vegetariana. E aí depois de 1 ano e 4 meses, eu virei vegana. E comecei a descobrir muitas coisas, porque quando você entra, na verdade, no vegetarianismo em si, você se depara com, querendo ou não, um movimento branco e um movimento muito elitizado. Mas você também percebe que o veganismo e o vegetarianismo, eles envolvem muitas outras coisas. Tem, tipo,
muitas coisas complexas que você começa a pensar, por exemplo, os recursos naturais dos planetas, as pessoas que vivem dentro dele, e acaba não sendo só pelos animais, sabe? A libertação animal é uma causa principal, mas tá conectado a muitas outras coisas. E aí eu comecei a lutar por um veganismo popular, um veganismo mais acessível, depois que eu virei vegana e depois que eu comecei a entender todas essas causas. E é isso. Então, pra mim foi um pouco mais tarde o processo, né? E essa é Fernanda. Eu não sabia cozinhar muito bem, então eu não tinha uma autonomia alimentar muito grande. Então, além de que eu tinha um paladar muito infantil, né? Eu não comia muito legume, verdura, salada no geral também. Nunca gostei muito. E, inclusive, existiam muitos que eu só vim provar, experimentar, né? Quando virei vegetariana. E aí, a minha transição ela foi muito aleatória. Um dia eu tava no Twitter e eu vi uma menina comentando sobre uma mulher, né? Que viaja pelo mundo sozinha. E comecei a seguir ela, só que, assim, de quebra, ela era vegana. Ela ainda é vegana, na verdade. E comecei a seguir ela por conta das viagens, né? Que ela fazia mochilão pela América Latina e tudo mais. E acabei tendo que assistir, né? Os stories onde ela fala sobre veganismo, especismo também, né? E ela não trazia muito para a questão ambiental também, era mais uma relação, a nossa relação com os animais não humanos. E aí eu comecei a repensar muito e eu fui assistir alguns documentários, ler um pouco sobre, né? E foi aí que eu vi qual que era o impacto da indústria da carne no meio ambiente, né? O agronegócio no geral, no caso, né? Não só a carne, a gente também tem a produção de laticínios e afins. E aí eu demorei mais ou menos uns 2 meses, né? De todo esse tempo para realmente parar de vez, assim. E atualmente eu ainda sou ovo-lacto vegetariana, já faz 1 ano, perdão, e 4 meses. Foi em abril do ano passado. Só que eu tô já, assim, na transição para o veganismo, cortando, sabe, reduzindo bastante. Leite, ovos, comendo o máximo vegano que eu posso. Não é fácil de primeira, né? Mas a gente tenta à medida do possível. E aí, como a Ellen falou, né? A gente entra assim, a gente vê um mundo muito elitizado, né? A gente vê hambúrgueres hiperprocessados, 2 hambúrgueres por 25, R$ 27, quase 30. Marcas, né, de abatedouros vendendo hambúrgueres vegetais e sendo cooptados totalmente pelo movimento, e a gente se atrai muito porque a nossa cultura é uma cultura tão forte que a gente pensa que a gente precisa de substituto, né? A gente precisa fazer carne de soja, hambúrguer de lentilha e tudo mais, ao invés de repensar toda essa cultura. A gente tem que fazer leite condensado vegano e tudo mais, e sim, não criticando, obviamente, né? Mas é que a gente fica tão preso a isso que a gente acaba pagando muito para um produto industrializado que muitas vezes nem é saudável, né? Então, esse foi mais o meu processo de transição. E é isso. Então, eu comecei a ver mais e mais, inclusive no teu Instagram, Ellen, umas coisas muito massa, no Twitter de Fernanda também, que ela é bem ativa. Eu vi mais a questão política do veganismo. E eu achei no site Vegana Gente uma matéria sobre veganismo político que diz o seguinte, aí eu vou ler para vocês, abre aspas. Também conhecido como veganismo popular ou veganismo anticapitalista, como um modo de vida vegano que mantém firme o posicionamento ético contrário ao especismo, assim como as demais hierarquias morais, e promove engajamento político pela emancipação dos animais não humanos e, por tabela, de todos os seres humanos e do meio ambiente. E especismo, comentando na citação, é considerar uma espécie superior às outras, o que daria o direito de explorar, escravizar e matar as outras espécies. Bom, a partir disso,
Tem algo errado com essa definição? Vocês concordam? Se vocês puderem dar uma luz maior sobre essa questão. Então, o veganismo, eu concordo. Eu adoro o site da Vegana Gente. Eu leio muitas, muitas coisas lá. E como Sandra Guimarães disse, que Sandra, ela é incrível, ela luta por um veganismo popular. Ela que veio com esse nome, na verdade, de veganismo popular, em primeiro lugar. E ela fala que o veganismo é contra a mercantilização da vida, sabe? Então, o veganismo, ele é, em sua essência, uma luta popular. Ele precisa ser uma luta anticapitalista e uma luta contra todo o sistema que a gente vive. Porque quando a gente para pensar, todo tipo de exploração, ela vai estar ligada, sabe? Se a gente pensar, como alguns veganos colocam, eu odeio seres humanos, vamos só acabar com a exploração animal aqui. E aí a gente acaba com a exploração animal. E aí? O que é que vai acontecer? E aquele homenzinho que trabalhava lá no abatedouro, reproduzindo todo aquele tipo de violência, sabe? Como ele fica? E a exploração humana? E o racismo? Sabe? Então, quando a gente começa a pensar, a politizar o veganismo e a popularizar e colocar debates de raça, de classe, debates populares dentro dele, a gente começa a perceber que é uma luta por tudo, sabe? É uma luta muito transversal, é uma luta que vai abarcar muitas coisas. Mas, infelizmente, hoje em dia, o veganismo ele foi muito cooptado, como a Fernanda disse, sabe? Foi muito cooptado por grandes empresas querendo lucrar em cima de produtos veganos. Foi cooptado por influências despolitizados, enganjando pessoas em uma luta totalmente vazia. E é por isso que a gente precisa repolitizar esses espaços e repolitizar esse movimento e falar que, assim, um movimento anticapitalista não tem como o veganismo ser um movimento que vai trabalhar junto com o sistema, sabe? Se a gente tá querendo, acabar com todo tipo de exploração, a gente precisa de uma mudança sistêmica. E é isso. Sim, só adicionar alguns fatores, né? Porque é muito comum, como ele falou, essa questão do movimento vegano cooptado pelo liberalismo, né? Que se põe a erradicar a opressão animal, né? Mas não repensa, né? Não reflete sobre a opressão humana. E eu acho muito que a gente consegue ver muito isso, por exemplo, nos casos onde a gente vê cavalos, jegues e animais que são usados em transportes, né? E aí as pessoas, elas olham para aquilo e elas sentem muita pena do animal, né? Mas elas não sentem pena da pessoa que está ali, né? Tendo que usar o animal para poder realizar o trabalho dela. E repensar qual que é o problema? O problema é aquela pessoa que está usando um cavalo para trabalhar, né? E qual a cor dessa pessoa? Qual a classe dessa pessoa, né? De qual contexto socioeconômico de onde essa pessoa está vindo? Então, é bem problemático quando a gente não faz uma análise em um conjunto por completos, né? Quando a gente pega uma análise e faz assim, vamos fazer análise animal e a gente não vai pegar uma análise de raça e classe, né? Para mim, é uma análise burra, uma análise que não convém com o todo da realidade, com a complexidade da realidade, principalmente no Brasil, né, no Nordeste. E também outra coisa, né, outro fator, como ela estava falando das indústrias, grandes indústrias, né, que estão justamente com essa proposta, e sobre o movimento do veganismo popular, que justamente os veganos e ambientalistas que estão nessa luta anticapitalista e tudo mais, que estão sendo ignorados pelo movimento vegano mais voltado para o lado liberal, eu acredito que é um tiro no próprio pé, sabe? Porque quando a gente vai analisar a história do Brasil, né, pela reforma agrária, pela luta do meio ambiente, a gente vê as grandes empresas, os grandes latifundiários, os grandes fazendeiros fazendo de tudo, se esforçando, né, dando enormes esforços para que isso não aconteça, sabe? Que não exista uma reforma agrária no Brasil. A gente tem vários mortos, pessoas que foram assassinadas, né, por essa indústria aqui no Brasil.
justamente para silenciar esse tipo de voz, esse tipo de proposta, essa questão. Então, quando a gente vê agora o movimento totalmente popularizado, que significa que a gente tem agora um poder popular, ou seja, um poder do povo, falando contra as grandes empresas, contra esses latifúndios que escravizam as pessoas justamente a favor do agronegócio. Então, a gente tem, a partir disso, o movimento social. E aí a gente vai romper com toda a lógica do sistema. E eu acho que isso é muito importante para quando a gente vai falar de veganismo, para a gente romper a lógica de que é uma mera dieta, que é uma mera pauta individual adotada por nós, sabe? E ignora completamente o coletivo. Uma pessoa com uma mentalidade mais liberal, ao adotar o veganismo sem ter em mente essas questões mais sociais e políticas, ela estaria sendo em algum nível hipócrita? É mais ou menos isso? Não sei se hipócrita é a palavra certa, mas de fato seria um adjetivo não muito bom para definir. Mas a partir do momento que a gente critica o agronegócio, que é justamente o fator que está destruindo o meio ambiente, que está escravizando pessoas racializadas não brancas e pessoas do gênero feminino, principalmente. Então a gente vai... Como é que a gente vai dar perpetuação a esse sistema? Como é que a gente critica um sistema de produção massivo, né? Que está devastando hectares da floresta amazônica por segundo, minutos, e a gente não vai romper com essa lógica, sabe? Eu não consigo ver qual seria a proposta de mudança dessa indústria a partir de uma lógica não capitalista. Eu acho que quando uma pessoa ela entra em todo esse movimento e começa a saber e se informar, eu acho que não tem como, sabe? Você não mudar sua forma de pensar sobre isso, não raciocinar. Cara, tá, eu vivo em todo um sistema que tem várias estruturas e que tá tudo ligado, sabe? Como o Fernando disse, a questão ambiental tá ligada com o veganismo, a questão central do veganismo é a exploração animal. Mas, tipo, a exploração animal tá aqui, mas, tipo, tem suas ramificações, sabe? Quando você começa a ver isso e começa a entender isso, não tem como necessariamente, assim, na minha opinião, você continuar naquilo, sabe? Sabendo que essas grandes indústrias, tipo JBS, Seara, estão explorando animais e estão lançando produtos veganos só pra encher o bolso deles, e esse dinheiro ele não vai retornar para fazer mais produtos veganos ou para diminuir o abate animal ou para diminuir a questão do processo de toda a indústria para veganizar mais ela. Não, esse dinheiro ela tá indo para financiar mais o agronegócio, sabe? Para financiar todo esse sistema exploratório que a gente vive. Então, o veganismo liberal, ele é difundido, na verdade, por muitas pessoas, blogueiros e tudo mais. E a cara do veganismo, assim, quando você entra, porque eles estão ganhando dinheiro com isso também. Eles estão lucrando com isso. Eles estão, tipo, ganhando bastante dinheiro pra provarem lá um hambúrguer da Seara. Vamos fazer um vídeo aqui de review. Eles estão ganhando pra isso, sabe? Não todos, mas a maioria, aqueles blogueiros, assim, grandes e que muita gente segue. E também a indústria, ela tem os seus meios de se infiltrar até na questão acadêmica, sabe? A indústria do leite gasta milhões pagando a médicos, a pessoas com propriedade para fazerem artigos e colocarem lá no final desse artigo uma coisa que beneficia a indústria do leite. E já pagaram até o Drauzio Varela para ele falar bem do consumo de leite, sabe? Então eles pagam tipo 150 mil só para ele ficar ali 1 hora falando sobre aquilo, que aquilo é bom. Então, quando você percebe isso, eu acho que não dá para seguir essa linha, sabe? Se você realmente se importa, assim, com não só com os animais
humanos, não só com animais não humanos, na verdade, mas também com os animais humanos, não dá pra continuar nessa linha de raciocínio pra sempre. Entendi. Eu realmente tô por fora, eu não sabia dessas coisas. Então, assim, se você se diz vegano, mas você continua consumindo esses produtos que são feitos em massa, super industrializados e tudo mais, seria mais pra talvez apaziguar uma culpa sua ou diminuir a culpa que você sente e não pra agregar ao movimento mesmo, né? Isso, e você falou que escolher esses produtos industrializados e tal é uma coisa muito complicada. Então uma solução seria talvez agricultura familiar e produção familiar, alguma coisa do tipo. Então, seria a questão da agricultura familiar. Eu acho que seria mais descentralizar o consumo desses produtos. É claro que a gente não vai, assim, do dia para a noite ficar 100% independente de toda a indústria. Mas existem modos de descentralizar o nosso consumo dessas grandes empresas que produzem esses produtos assim em massa, sabe? Comprar de agricultura familiar, comprar orgânicos de pequenos produtores. Tem muita coisa de, mas orgânicos é caro. Mas quando você compra do pequeno produtor, não é caro, sabe? Tem muita essa linha de pensamento justamente porque quando a gente pensa em alimentos naturais, alimentos orgânicos, hoje foi muito gourmetizado, sabe? Mas eles, na real, são bem mais baratos. E você acaba gastando menos comprando de pequenos produtores. Então, tem a questão das punks também, plantas não alimentícias, que tem muito aqui no Nordeste, sabe? No Nordeste brasileiro. Tem muitas pessoas falando sobre isso dentro do movimento vegano e dentro do movimento ambientalista. E são pequenas ações, sabe? Que a gente pode tomar no nosso dia a dia e pode repensar a forma que a gente está consumindo. Bom, e se eu, por exemplo, quisesse começar a mudar minha dieta e abraçar mais a causa do veganismo, do vegetarianismo, como é que vocês recomendariam que eu começasse esse processo? Tem algumas dicas e tal, alguma coisa do tipo? Fernanda, dá suas dicas aí, mulher. Gente, eu vou dar algumas dicas pra começar o processo, né? Porque, então, é muito relativo. Eu conheci muitas pessoas que viraram veganos, nem vegetarianos, assim, do dia pra noite. E eu conheço pessoas que fizeram a mesma coisa e no meio do caminho acabaram desistindo. Mas como eu falei aqui, né, eu demorei 2 meses e eu reduzia muito, então eu fiquei, tipo assim, uma semana onde eu comia só carne 2 vezes na semana e era isso, sabe? Mas então, eu recomendo muito estudo. Eu recomendo muito estudo, muita pesquisa, porque se você não souber pelo que você está fazendo isso, principalmente assim, mesmo se for pelos animais, mas se você não souber por que, né, defender esses animais, por que a indústria ela é extremamente nojenta e cruel com os animais, é muito fácil você não resistir, né, você querer voltar para certa praticidade e facilidade que é não ser vegano ou não ser vegetariano no seu dia a dia. Então eu recomendo muita pesquisa, procurar dados, procurar motivações, ter essa própria motivação do porquê você vai seguir esse caminho, né? Essa luta. E outra coisa também é você tentar achar qual é a sua dieta. Então, a comida vegana que eu como é muito diferente da comida vegana que a Ellen come, sabe? Então, a minha costuma ser mais simples, por exemplo, e a da Ellen, ela faz diversas coisas muito legais, inclusive sigam ela no Instagram. Comida muito criativa e eu tendo a deixar menos mais simples por uma questão de tempo e praticidade mesmo. Então, eu recomendo que, assim, antes de você cortar de vez, né, vá numa casa natural e compre as proteínas necessárias, os grãos necessários, e não do dia para a noite cortar tudo quando a sua casa só tem basicamente carne, arroz, feijão e poucos vegetais e legumes, sabe? Porque você vai acabar comendo macarrão,
muita massa. Caso você seja ovo-lacto, vegetariano, muito queijo, né? Que foi o maior erro que eu fiz, assim. Eu acho que eu comia queijo quase todo dia no início. E é isso, eu acredito que é isso. Pesquisar, ir atrás. Pesquisem também, gente, restaurantes locais, fornecedores locais, sabe? Que fazem comida vegana, que podem introduzir nesse meio. Tem muitos aqui que fazem marmita, quentinha e tudo mais. Docinhos também, salgados e muito acessível, muito barato. E você não vai estar, né, financiando grandes empresas, enfim, para caso que não tenha tempo, né? Então, minhas dicas é que respeite seu processo. Como eu parei do dia pra noite, Fernanda demorou 2 meses. Respeite a ideia de que você é uma pessoa diferente de Fernanda, eu uma pessoa diferente de mim, sabe? E é isso, eu acho que é respeitar o modo de fazer as coisas, porque cada um tem sua maneira, cada um vive em diferentes realidades e cada um sabe se tá pronto naquele momento pra parar ou não parar tudo, ou deixar do dia pra noite. E como a Fernanda disse, sempre tem pequenos produtores, pessoas locais, fazendo quentinhas, marmitas, comidas congeladas, se você não tem muito tempo e prefere comprar assim. Se você também não tem muito tempo, mas não tem dinheiro pra comprar, não se preocupa, tu pode pegar um dia da semana que tu tá meio livre, 2 horas do dia e preparar marmitas de toda semana, sabe? Então tem várias maneiras de fazer as coisas. E eu acho que a questão da centralidade no porquê a gente tá fazendo isso é muito importante, sabe? Porque senão a gente se perde no meio do caminho e acaba esquecendo porque a gente tá ali, porque a gente tá lutando por aquilo, porque a gente parou de comer a carne em primeiro lugar. Então, isso daí é muito, muito importante. Uma coisa, eu pensei agora, há espaço para, por exemplo, digamos que eu seja um cara que se diz carnívoro, que não é carnívoro, mas se diz carnívoro, que eu faço churrasco todo dia, faço churrasco todo fim de semana e que eu não me importe com os animais não humanos. Há espaço para o convencimento desse tipo de pessoa adotar o veganismo, alguma coisa que apele para o convencimento dele, e se há, como é que seria isso, como é que vocês tocariam nesse assunto, como é que vocês conduziriam essa situação? Eu acho assim, na questão masculina, tem muita... Assim, a indústria, ela pega pesado com marketing e tudo mais de masculinidade frágil. Você precisa comer carne para ser homem, você precisa comer carne para ter força e tudo mais. Então, em volta da masculinidade, tem muito disso, sabe? Se eu cortar a carne, eu tô fazendo academia aqui, eu não vou crescer, não vou conseguir ganhar músculo. Enfim, muitas questões. Tem até um livro que é A Política Sexual da Carne, que aborda muitas dessas coisas de questão de sexismo também, de masculinidade frágil, e toda essa questão do vegetarianismo, parar de comer animais. Eu acho, assim, eu não chego pra um cara que tá comendo ali o churrasco dele, totalmente assim, focado, e falo: ei, você precisa ter empatia, você precisa parar de comer carne, porque eu acho que não é assim que se faz, sabe? A gente precisa ver outras estratégias de luta, e eu vi gente, assim, por exemplo, o vegano Vitor. Ele falou que 3 anos atrás, ele falou: nunca vou parar de comer carne, nunca vou largar o meu churrasco, e 3 anos depois, ele tá com 20 mil inscritos aí no canal no YouTube falando sobre veganismo, tá ligado? Eu acho que é mais questão de... Assim, a gente pode dar um empurrãozinho, falar um pouquinho, mas, tipo, não abordar naquele momento que ele tá, sei lá, comendo churrasco ou qualquer coisa assim. Mas depois tocar nos assuntos e mostrar a realidade, sabe? A nossa realidade pra pessoa. Eu acho que vai muito de mostrar o que a gente faz sem nenhuma pressão, sabe? Você é um assassino, você não tem empatia, você tá comendo animais. Não é assim, a pessoa vai se assustar e vai falar foda-se, tá ligado? Então, eu acho que
é muito mais... Porque tem outras causas, né? Não sei, só tem a questão animal que muitas pessoas viram veganas, sabe? Tem a questão ambiental, tem a questão da agroindústria em geral, enfim. Tem muitas outras questões da saúde, mas eu acho que convencer, chegar e ficar falando, pare de comer carne, você precisa ter empatia, não é a melhor estratégia. Então, eu acho que a estratégia é a gente mostrar a nossa realidade e, eventualmente, querendo ou não, se a pessoa quiser, na verdade, quiser entender, não quiser fechar os olhos para aquilo, ela vai chegar e vai tentar mudar a realidade que ela vive, sabe? Mudar todo aquele convívio dela e a relação que ela tem, que ele, na verdade, tem com a comida. Gente, eu tenho, tipo assim, o completo local de fala aqui, porque eu era essa pessoa, sabe? Antes de virar vegetariana, eu tinha certeza que eu nunca ia parar de comer carne, eu gostava muito de carne. E eu acho que esse é um dos primeiros mitos, né, que a gente precisa quebrar no veganismo, que a gente é vegano ou vegetariano porque a gente não gosta de carne. A minha família demorou muito para entender isso, que a gente não comia mais porque eu não gostava, porque o sabor não me agradava, né? E não era isso, né? O meu caso foi pela questão ambiental, por uma questão também, né, envolvendo os povos indígenas no território brasileiro, e toda a luta pela demarcação dos territórios, os fazendeiros e latifundiários indo contra isso, né? Enfim, uma luta no nosso próprio país, né, contra isso. E eu comecei a me engajar mais com isso e tentar mudar. Mas, obviamente, né, partiu de mim força, mas eu fui muito influenciada pelas pessoas que estavam ali dialogando. Então, eu acho que é muito importante a gente disputar esse espaço de uma forma que não seja tão incisiva, sabe? De uma forma que as pessoas escutem a gente. Eu queria que as pessoas tivessem conversado comigo antes. Eu passei por muitas pessoas que não tinham a paciência de me explicar. Quando eu falava, por exemplo, eu sei do mal da indústria, mas eu não consigo parar de comer carne. E aí eu queria que as pessoas tivessem vindo conversar comigo sobre isso, e não que eu tivesse ido procurar sozinha, porque eu sei que tem muita gente, por exemplo, não sabe onde procurar, não sabe o que procurar exatamente, sabe? E eu acho que quando a gente ocupa esses espaços, como a Ellen ocupa, por exemplo, cabe, né, entre essas pessoas que estão influenciando outras no processo de veganismo, uma certa responsabilidade de saber, né, criar esse diálogo, de saber com quem dialogar também, porque a individualidade, ela perpassa todos os movimentos, não só o movimento vegano, né? Vide que a gente tem aí racismo, sexismo, LGBTfobia. Então, eu acho que não é sobre a empatia, sabe? Não pedir empatia, mas é sobre trazer a realidade concreta, os dados, os estudos de pessoas que estão sofrendo com isso. Inclusive, quando eu e Ellen a gente se conheceu justamente porque a gente estava em um comitê ambiental, né? E eu virei para ela e eu falei assim: olha, eu acho que a gente devia falar sobre o fato de que 70% dos refugiados ambientais são mulheres, né? E as pessoas não falam que o grande causador disso, muitas vezes, é o agronegócio, sabe? Que vai, enfim, causando tipos de migrações, vai causando um êxodo também muito grande, principalmente rural, né? E eu acho que foi a partir daí, assim, que a gente vê que não são sistemas independentes, sabe? Muito pelo contrário, são sistemas que estão interligados entre si. Então a gente vai ter gênero, raça, classe e toda essa questão ambiental muito próxima da outra. E a gente não consegue separar, sabe? Eu acho que essa questão da fala que o Fernando diz é muito importante, sabe? Porque a gente, quando você, querendo ou não, é um influenciador dentro do veganismo, e principalmente eu, mulher, nordestina, preta, e tipo,
causa um senso de responsabilidade muito maior, sabe? E as pessoas até acabam esperando muito mais, que isso é muito, assim, acho muito errado, sabe? Em certa parte, de nós que somos influenciadores, que somos pretos. E aí, eu sempre penso, que forma eu vou falar tal coisa? Como eu vou falar tal coisa, sabe? Será que isso daqui tá desconexo? Será que as pessoas vão entender isso? Eu sempre tô me policiando na questão da minha fala, porque eu sei que minha voz, ela consegue chegar a muitos lugares, e eu quero que os lugares que ela cheguem, que minha voz chegue, seja entendível e acessível pra todo mundo. E a questão das realidades, de você mostrar sua realidade, já que um impacto enorme na vida de outra pessoa, sabe? Quando eu viajei pro Peru, eu era vegana, e aí tava morando com uma host family e mais 3 meninas brasileiras que não eram veganas. Mas eu sei que minha vivência lá impactou muito a vida delas. Por exemplo, uma amiga, ela diminuiu muito o consumo de carne, e outra amiga, ela já virou vegetariana. Então, e eu não chegava e falava coisas como: você tá matando aí, você tá maltratando os animais, comendo isso e tudo mais. Não, eu cheguei pra elas estavam comendo carne do meu lado, e eu, tipo, comendo minha comida de boa, sem criticar, sem nada, deixa elas comerem. Mas elas viam como eu tava comendo, o que eu tava fazendo, como o meu, assim, estilo de vida todo, sabe? Até que elas transformaram o estilo de vida delas. Então, e outra coisa que eu acho importante é a questão da representatividade e de você procurar pessoas que estão dentro da sua realidade. Eu não vou chegar, assim, acabou o tempo que eu chegava e procurava, assim, grandes influenciadores que comem, sei lá, blueberry e macadâmia e não sei o que lá no café da manhã, todo dia uma coisa diferente e tudo mais. E eu ficava, meu Deus, onde danado eu vou achar esse negócio? Eu fiz meu pai, teve uma vez que eu fiz meu pai rodar aqui chama alecrim, sabe? Que é tipo um centro que vende muitas coisas. Eu fiz meu pai rodar aquilo tudinho comigo, procurando mirtilo. Mirtilo. Eu não achei. Claro que eu não achei, né? Porque na minha realidade, ali dentro daquele espaço, não tinha. E eu acho muito importante essa coisa de realidade, sabe? Porque às vezes as pessoas, elas sentem meio que quando entram no veganismo, se depara com uma pessoa assim, sabe? Um influenciador assim, e fica, meu Deus, eu não posso ser isso, sabe? Não tenho condições pra isso. É muito caro, não condiz com minha realidade, desanima e tchau. E até. Ai, desculpa, João, pode ir. Não, fica à vontade, fica à vontade. Queria complementar com uma coisa muito rápida. É até uma coisa contraditória, né? Porque eu já vi muita gente, assim, me chamando de, tipo, elitista por ser vegetariana, né? Ou por, assim, por proporcionar reflexões sobre o vegetarianismo ou o veganismo, porque falam que o veganismo é um movimento elitista. Mas é justamente porque a gente dá muito ibope, né? E visualização, visibilidade dessas pessoas que estão comendo coisas, assim, extremamente caras, tipo assim, manteiga vegana, sei lá, R$30, e blueberry no café da manhã. E quando a gente vai ver o movimento vegano, a gente tem um movimento, por exemplo, afro-vegano, né? A gente tem um movimento vegano popular. E aí a gente consegue ver que arroz com feijão é um prato vegano. E tudo isso vai mudando na nossa visão, sabe? Porque eu acho muito perigoso a forma como as pessoas, elas acreditam, assim, veementemente que o veganismo é caro e que ele é um movimento extremamente elitista, sabe? E, assim, é perigoso a gente falar isso, porque, sim, existe uma parte que é elitista. A gente colocar o movimento social por completo enquanto elitista é muito perigoso, porque a gente não vai estar conseguindo disputar o espaço para a gente conseguir, por exemplo, ir contra a indústria e veganizar ou politizar, né, esses ambientes com as pessoas que a gente precisa desse, porque a gente tem, por exemplo, uma questão de classe, onde o tipo de carne que as pessoas de uma classe social mais baixa comem é uma carne processada. É assim,
Toda a minha vida eu vi, gente, se vocês soubessem de onde vem a salsicha, vocês nunca mais comeriam salsicha, sabe? E aí vira um ciclo, porque essa pessoa ela come tão mal, come comida tão processada, de assim, origem muito questionável, e aí, assim, consequentemente, né, ela vai ter um problema de saúde, e ela vai depender de sistema público de saúde, que a gente sabe que, devido a um projeto liberal, né, um projeto burguês, é completamente precarizado. Sabe? Como a gente pode ver agora com o corona, né? Quem são as pessoas que estão morrendo, né? Quem são as principais vítimas do vírus de um sistema de saúde? Então, tudo isso é um ciclo que tem que ser muito pensado antes quando a gente vai se propor o debate. Por isso que eu falei, né, várias vezes, gênero, raça e classe anda lado a lado com a questão ambiental. E a questão de gênero, raça e classe... Eu vou falar... tô falando aqui, tá, João Paulo? A questão de gênero, raça e classe, muita gente... Eu parei realmente totalmente de usar a questão do recorte. Gênero, raça, classe são recortes, a gente precisa recortar isso, que muitas pessoas usam. Eu comecei a usar, não. Raça e classe, principalmente, são a base de tudo, gente. São a base de tudo. Porque quem você acha que são essas pessoas que estão comendo salsicha? São pessoas pretas, pobres e periféricas. Quem você acha que tá comendo macarrão instantâneo? São as pessoas pretas, pobres, periféricas, sabe? É um tipo de necropolítica, é um tipo de nutricídio, de genocídio nutricional que é usado por todo esse sistema, sabe? Pra adoecer essas pessoas, depois jogar para um sistema de saúde precarizado, e aí elas morrem, eventualmente elas morrem, porque não tem... O SUS, ele é muito importante, por isso, porque essas pessoas, elas vão ter, querendo ou não, um atendimento digno. E aí, é uma questão de necropolítica muito grande, necropolítica que anda com o racismo ambiental, sabe? E aí, se não existisse hoje em dia, pessoas pretas, pobres e periféricas, a gente tava totalmente fodido. Realmente, foi dito muita coisa e eu tô tentando organizar. Mas assim, você comentou a questão das redes sociais, dos influenciadores que não tem noção da situação real da vida dos seus seguidores ou das pessoas que recomendam Blueberry, que eu nunca ouvi falar, nunca comi, né? Ouvi falar, já ouvi, mas nunca comi. E eu sou privilegiado. Eu fiquei curioso em saber como é que você começou, Ellen, essa questão das redes sociais, a ser mais ativa na internet e representar essa galera toda como vegana, de uma forma mais presente. Como é que foi essa jornada sua? Então, essa pergunta envolve Fernanda, que tá aqui, né? Eu sou muito preguiçosa com a questão de rede social, pra falar a verdade. Eu não sou muito boa. E aí, Fernanda ficava falando, você precisa falar mais, você precisa se movimentar mais no Twitter, falar sobre todas essas coisas. E aí eu, tá, Fernanda, eu vou twittar mais. Aí eu passava um dia tweetando muito e, 7 paradas. E aí, teve um dia que eu até falei com ela de madrugada, eu acho, que aí eu escrevi uma thread pro Twitter falando o que é o veganismo popular e como montar pratos acessíveis. Aí Fernanda falou, você vai falar sobre veganismo popular de novo? Aí eu disse, as pessoas ainda não entenderam, então eu vou falar de novo, porque na época eu já tinha feito um vídeo sobre isso. Que até teve muitas visualizações, eu acho que teve 1000 visualizações. E eu fiquei, meu Deus, meu vídeo teve 1000 visualizações. E aí, eu postei essa thread no Twitter, que eu tava muito, assim, desanimada com a questão do movimento vegano. E essa thread, ela, sei lá, teve 80 mil curtidas e 25 mil retweets, sabe? E aí eu fiquei... Meu Deus do céu, eu não sou mais anônima. E aí, o Mídia Ninja me chamou e pediu pra repostar toda essa thread. E ganhou muitos espaços essa thread no Twitter. Foi pra muitos espaços, assim, que até hoje eu nem sei
até onde foi, porque tomou um alcance muito grande. E aí eu fui ganhando seguidores no Instagram e as pessoas foram ouvindo o que eu tinha pra falar, sabe? Que eu geralmente só falava pra, tipo, amigos São Fernanda e amigos mais próximos. Militava, assim, ao redor, né, nos espaços que eu frequentava. E só. Mas, assim, eu até hoje a ficha ainda fica meio... Não caiu direito, eu acho. Porque é muita gente que me acompanha, sério, de 350 seguidores pra 26 mil. Em 2 meses, tipo, vai fazer 3 meses, dia 15 do próximo mês, que tudo isso aconteceu. E assim, o impacto que teve na minha vida foi muito, muito grande. E agora eu tô ocupando espaços que eu não pensei que eu ocuparia, e falando com pessoas que eu não achei que eu ocuparia. E sim, foram 3 meses, nem 3 meses ainda, vai fazer 3 meses disso tudo. Então você vê, é muito doido as coisas na internet. E aí eu tive que tirar minha preguiça de lado das redes sociais e começar a fazer o que eu sei fazer, que é falar. Eu amo falar, gente. Eu acho que deu pra perceber. Muito, muito massa. Não sabia que tinham sido só 3 meses. E agora uma pergunta mais assim do âmbito do paladar mesmo. Vocês sentem falta de alguma coisa, de algum alimento, de algum gosto, desde que vocês mudaram a dieta de vocês? Vocês sentem falta de comer alguma coisa específica ou isso nem passa pela cabeça de vocês? Eu sentia muita, tipo assim, muita falta de sushi no início. Mas aí, um dia, eu descobri o sushi vegano. E assim, é uma coisa muito gostosa, sabe? Eu falo pro pessoal, gente, come sushi de cebola. Eu sempre recomendo sushi de cebola, é o que eu gosto muito. Ou assim, shimeji, shiitake. E o pessoal ficava assim, sushi de cebola, sabe? Tipo, não dando muita corda. E aí, sempre que a gente ia a algum sushi aqui na cidade, eu comprava sushi de cebola, né? E eu fazia, vai, experimenta. E todo mundo gostava, porque é muito gostoso, sabe? E hoje em dia, por exemplo, eu não sinto falta nenhuma. Eu como temaki, sushi de cebola, de cogumelo, né? E não gosto muito de fruta, né? Tenho que admitir isso. Mas a gente adapta, né? Tipo assim, acaba que sempre a gente consegue dar um jeito, né? A gente, com vontade, a gente consegue adaptar e dar um jeito. E era a única coisa que eu sentia muita falta mesmo. De resto, eu admito que não de comida, mas eu sinto falta um pouco da praticidade, sabe? De eu sair, principalmente aqui no Nordeste, de sair e encontrar facilmente, assim, uma comida saudável que eu consiga adaptar para minha dieta. Assim, não é impossível, nunca passei fome, não. Mas acaba sendo um pouco mais fácil. E aí, uma vez eu fui para São Paulo e é um mundo completamente diferente, sabe? Quase tudo, assim, é muito fácil você achar comida vegana, né? Restaurantes veganos e tudo mais é muito conhecido. Aqui em Recife a gente tem bastante também, então isso me ajudou muito. Mas ainda tem algumas cidades onde não é tão famoso, né? E é por isso que eu falo, a gente precisa ocupar esses espaços, né? Justamente pra gente conseguir popularizar esse assim, tipo de comida e a gente conseguir mostrar que não é uma comida nojenta, não é uma comida ruim, sabe? Mas, enfim, era só isso, então hoje em dia eu não sinto falta de nada. Pra mim, hoje em dia eu não sinto falta de nada também. Eu acho que... Eu não sei, não tem uma coisa que... Ah, meu Deus, quero comer de novo. Geralmente, quando a pessoa tá sentindo falta de alguma coisa assim, é porque não tá recebendo todos os nutrientes, não tá, tipo, ingerindo todos os nutrientes que ela precisa ingerir, sabe? Por isso que ela, tipo, vai sentir tanta falta de alguma coisa. Tem, com certeza, as memórias afetivas, como eu tive ontem, que eu senti muita falta de comer churros. Porque eu lembrei, o carro do churros passou e eu lembrei de um momento, eu, criancinha, correndo na rua, com R$2 na mão, e me chamando o carro dos churros e pedindo pra eu me botar, danar lá, doce de leite. Pronto. Existem essas memórias afetivas. E aí, mas quando eu era vegetariana, eu acho que eu sentia falta de frutos do mar. Frutos do mar era o que eu sentia mais falta, era tipo, comia muito peixe, comia, tipo, camarão,
Sururu. Não, com R$ 2, eu comprava 3 churros, gente. Não era um churro Ah, por tá. Eu tava com R$ 2. medo já, porque aqui eu comprava por 50 centavos. Que churros caro. Não era, tipo, era barato. Na época, né? Agora que tá mais caro, né? Qualquer coisa hoje é R$ 2, R$ 3. Tipo, que naquela época era 50 centavos. Mas eu acho que é isso. É só a questão do peixe mesmo, que eu sentia muita falta. Do camarão, que aqui em casa se comia muito. Mas de resto, hoje em dia, nada. Nossa, eu tive muita sorte com isso, porque eu sou alérgica a frutos do mar. Então, eu não comia caranguejo, camarão, lagosta, né? Enfim, nada assim de frutos do mar. E eu não gostava muito de peixe, porque eu fui traumatizada, porque uma vez eu engoli uma espinha. E aí eu só comia realmente sushi, né? Porque eu sabia que não vinha com espinha. Então, para mim, foi muito fácil. O difícil para mim mesmo foi me livrar do frango, que eu sempre gostei muito, né? De carne branca. E aí foi complicado, justamente porque minha comida favorita antes era frango parmegiana. Mas aí hoje a gente já consegue fazer uma adaptação, né? E uma parmegiana vegetariana e vegano. Mas pra mim foi muito fácil em relação a isso, porque eu só comia basicamente carne vermelha e carne branca. Então foi mais fácil pra mim. Pô, sushi de cebola, fiquei com vontade. Eu juro que é bom, é fritinho, é uma delícia. Eu tava pensando que era cebola crua, eu já ia ficar. Eita, sushi de cebola crua. Não, parece. Nossa, eu não sei nem dizer o que parece, assim, mas é muito gostoso. É bom com cebola roxa, sabe? Você bota cebola roxa assim no azeite, no óleo. Virou receita aqui, gente. É um podcast de receita agora. E aí fica muito bonzinho, sabe? Mas uma coisa que eu tenho curiosidade em relação ao veganismo e produtos veganos são os produtos que não são só de comida. Que, por exemplo, acho que foi ano passado que me mostraram, eu acho que foi uma hidratação de cabelo vegana. Inclusive disseram que era comestível também. Eu não sei se é verdade ou se estavam tirando onda da minha cara. Mas eu queria entender como é que é essa questão, entendeu? Então, eu acho que há uns 3 anos atrás, quando eu comecei, 3, 4 anos atrás, quando eu comecei toda essa jornada, era meio difícil de achar, sabe? Hoje em dia tem muitas coisas que estão sendo vegano, mas a gente tem que sempre se alertar pra se aquele produto é vegano, porque como a gente disse, tem empresas que cooptam o veganismo. E aí colocam selos veganos, mas na realidade aquele produto não é vegano. Mas, assim, tem sempre pessoas vendendo, assim, pessoas locais mesmo da sua cidade, que você pode achar aí, vendendo sabonete vegetal, vendendo desodorante vegetal, vendendo shampoo em barra, sabe? Que agora estamos usando muito por causa da questão do uso das embalagens. Tem também um produto que eu recomendo muito, assim, para cabelo, é a Scala, que frente é uma empresa nacional. Ela é uma empresa grande, querendo ou não, mas frente às outras empresas, as grandes empresas, ela é a única, assim, 100% vegana. E é uma empresa, querendo ou não, local, sabe? E tem várias, tipo assim, eu sigo no meu Instagram sempre essas pessoas que vendem esses produtos, sabe? Porque eu acho que a gente precisa comprar mais de pessoas locais, a gente precisa valorizar o trabalho das pessoas locais. E tem gente vendendo todo tipo, até maquiagem, gente, maquiagem natural, fazendo curso, dando curso de maquiagem natural, sabe? E são produtos que são mais acessíveis. Às vezes você compra um batom, sei lá, de uma grande indústria que tem um bocado de químico que você nem sabe falar um nome e que é uns R$ 200, sendo que tem uma pessoa vendendo de 50, sabe? Uma pessoa que faz com produtos que você sabe o que é, que ela te explica o que é e você fala com quem você fez o seu produto. Isso eu acho isso mais legal, sabe? Você falar, você conhecer quem fez o que você tá consumindo. E assim, eu hoje não tenho muita dificuldade, sabe? Porque querendo ou não, o veganismo, ele tá... Esse modo de vida, ele tá mais difundido, mas a gente tem que sempre tomar cuidado por empresas que querem cooptar. Então, eu acho o que Ellen falou muito importante, né? Principalmente a escala, porque eu consumo bastante da escala.
E é muito barato, tipo assim, eu vou no supermercado aqui e o shampoo, condicionador e hidratação dava, tipo assim, tudo R$ 15. Sabe? Era muito barato mesmo. Uns 3 por R$ 15. E era justamente o que eu tava falando, né? O pessoal dava muita desculpa de não comprar vegano, porque ser caro e tal. Mas a gente tem que ver qual que é, né, o produto, assim, que a pessoa tá olhando, que a pessoa tá querendo comparar. Porque a gente tem, sim, produtos veganos que são caros, né, que são bons também, mas que são um pouco mais caros. Mas a gente sempre vai ter uma opção mais barata, entende? Uma coisa também, né, é que eu acho que a gente precisa diferenciar um pouco do que é o produto vegano caro e o que é o produto vegano caro com, assim, sem uma procedência realmente vegana, sabe? Porque a gente tem muitas empresas de beleza, por exemplo, de cosméticos, que não são veganas, né? Mas que tem alguns produtos veganos e são bem caros. Diferente de, por exemplo, uma pessoa, né, um produtor local que faz em casa, é tudo manual, enfim, né, que faz com cuidado e que ela mesma está fornecendo um produto ali e ela cobra um preço parecido, né? E aí muitas pessoas hesitam por não ser um produto de marca, mas a gente tem que ver, né? Como que o produto é feito, enfim, que é uma pessoa vegana também que está fazendo aquilo ali, uma pessoa local, que a gente precisa tentar ajudar, a gente precisa tentar consumir, né, os produtos dessas pessoas que estão na luta junto com a gente, ao invés de marcas, como a gente falou aqui várias vezes, né, basicamente só querem vender. E é importante entender também que uma marca que não é vegana, mas vende alguns produtos veganos, quando a gente dá o dinheiro para ela, o dinheiro da gente não é direcionado, sabe? Tipo assim, o dinheiro dessa aqui que comprou vegano, já que ela é vegana e é um movimento político, a gente vai direcionar só para os produtos veganos. Tipo, não é assim que funciona. A gente vai estar sustentando aquela empresa, né? E indiretamente vai estar sustentando a crueldade animal ainda, sabe? Os testes animais, laboratório e tudo mais. E aí eu não vou entrar aqui na questão de testes serem errados, não e tal, que isso é um debate também muito longo para outro tema. Sim, isso dava outro episódio. Isso dá outro episódio, exato, porque envolve bastante ciência aqui. Mas enfim, eu acho importante também a gente definir, né, o que é assim, o veganismo e o vegetarianismo, porque no vegetarianismo a gente tem um boicote à indústria alimentícia. E no veganismo a gente vai ter um boicote a qualquer tipo de crueldade animal, né? De exploração animal também. Então, quando a gente tem uma empresa que ela tá vendendo um produto vegano, mas ela não é vegana, indiretamente a gente vai estar colaborando com a exploração animal ainda, entende? Então, a gente tem um batom, por exemplo, vegano que custa R$ 30, e aí a gente vai ver um batom, assim, da Quinta Berenice, não sei, da Sephora, eu não sei como fala o nome, mas enfim. É francês, amiga, você é forrá. É francês, mas vou aportuguesar. E a gente vê um batom, né, dessas marcas, por assim, R$ 100, R$ 150, um blush, um pó, uma base. E a Eu MAC, acho um por exemplo, absurdo, né? gente. Eu não daria, Fernanda. Você daria Não, R$ 100, R$ 150 por um pozinho assim não. de 10 gramas? Isso. E é justamente isso é justamente, né, uma questão do capitalismo, do consumismo, que a marca ela vira tão super valorizada que aquele produto nem custa aquilo, sabe? O produto ele pode custar, por exemplo, R$ 30, mas ele vai ser vendido por 200, entende? Só por uma questão da hipervalorização da marca. E aí você vê uma pessoa que da sua cidade que está criando, que está formada naquilo, né? E está criando todo um produto voltado para esse povo, para as necessidades desse pessoal. E você fica com certa pirangagem, vou usar um bordão daqui, né? Você fica com uma certa pirangagem por não ser uma marca, né? E aí a gente vai para a questão de status, né? Você tem o status, você ter uma maquiagem completamente da MAC, né? Ou MAC, gente, não sei. Eu não compro dessas marcas para saber. Mas, enfim, né? Toda essa questão que a gente tira. Então, a gente vai ter, sim, o produto vegano um pouco mais caro. Mas, às vezes, o barato sai mais caro, né? Aquele ditado que todo mundo sabe.
E a gente tem que ver, por exemplo, qualidade, rendimento e tudo isso. Então, eu acho que, como Ellen falou, vale muito a pena a gente dar essa pesquisa, dar essa chance também. Eu sempre uso os produtos da Escala, assim, sabe? Eu acho incríveis. Apesar de eu ser vegetariana, eu tento trazer o veganismo para alguns outros âmbitos da minha vida, sabe? Então, por exemplo, minha maquiagem é vegana, meu produto de cabelo também é vegano, as roupas que eu uso, né? Não procurar ao máximo não usar roupa oriundas de animal, enfim. Obviamente tem alguns problemas, às vezes, de conseguir achar, né? Por exemplo, pasta de dente. É muito caro, sempre todos que eu acho. Então, eu ainda tenho esses problemas, assim. Mas, no geral, como eu falei no início, né? Eu tento reduzir ao máximo. Dente que eu uso, ela dá Content e ela é tipo R$3,50, sabe? Eu já tentei fazer pasta de dente caseira, mas eu não me adaptei muito bem. Então, por isso que tem algumas coisas que a gente não vai conseguir fazer tudo, né? Então a gente tem que se adaptar um pouquinho e tentar achar mais barato. Mas essa dá Content que vende aqui num restaurantezinho empório vegano, sabe? E ela é R$3, R$3,50 por aí. Eu acho, assim, barato, comparado aos que os meus pais compram. E roupa, eu sempre compro minhas roupas em brechós e bazares. E sapatos também, eu basicamente deixo de lado. Assim, só quando eu ganho, sabe, de presente de alguém que eu sei que foi de uma loja grande de apartamento, tipo C&A, Renner. Aí eu fico, ok, vou ter que usar. Mas eu comprar, eu sempre compro de bazar e brechó, assim... Tudo. Do sapato, a minha blusa, a um top, tudo. Eu criei muito esse negócio de comprar nesses locais, assim. Essa motivação de comprar nesses locais, porque são peças que você não vai chegar numa festa e outra pessoa vai estar vestindo, sabe? Uma roupa igual à sua, que acontece muito quando você compra em grandes lojas de departamento. São roupas extremamente baratas, sabe? E você não tá contribuindo também com outra indústria aí que é muito exploradora. E é uma coisa também a gente precisa desmistificar, né? Porque tem muita gente que odeia comprar em brechó. Eu adoro, eu sempre compro roupa em brechó. Porque fala da questão, né, de energia e tudo mais. Mas, gente, a indústria têxtil ela é tão nojenta quanto o agronegócio, tá? Em relação ao desperdício de água, a trabalho escravo também. Então, assim, muitas lojas de apartamento já foram denunciadas por trabalho escravo, né? E aí eu acredito que a gente tem que colocar, então, em peso, assim, a roupa que a gente está comprando na loja de apartamento, muito provavelmente, se ela não vem de trabalho escravo, ela vem de uma exploração, né? Porque a própria lógica do capitalismo, ela pede esse tipo de exploração. E uma mão de obra muito barata. Então, eu acho que fica um pouco controverso, sabe? Uma certa hipocrisia quando as pessoas falam isso. Então, assim, deem chances a brechó, sabe? Nem toda roupa que tá em brechó necessariamente são roupas usadas. Às vezes a pessoa quer roupa que a pessoa comprou, Sim, sabe? sim. É real isso. E eu fico botando. Ai, gente, é como minha mãe diz, sabe? A gente tem que a gente tem que ter medo de quem tá vivo, não de quem tá morto. Então, tipo, quem tá morto já foi embora, sabe? E não tá mais aqui. Aí você pega, você bota na balança. Se você acredita a energia do morto, você bota ou a energia do morto de um lado, a energia do morto de um lado, e a questão de toda a exploração e o uso de recursos em outra, e ver qual pesa mais, sabe? E aí você vai ver, se você for uma pessoa consciente, você vai ver qual pesa mais. E a partir dali você faz as escolhas. Pô, realmente, essa questão das energias, quem acredita tem que reavaliar se as roupas de loja de departamento não tem uma energia mais pesada do que as roupas do brechó, né? Eu vou parar para analisar. Mas, bom, a gente vai chegando ao fim aqui, mais desse episódio. Mas eu queria agradecer a vocês. Muito obrigado por toparem participar, por estarem fé nisso aqui, trocar essa ideia comigo. E esse espacinho agora do fim, eu deixo para vocês se apresentarem, se divulgarem suas coisas, projetos e falarem um pouquinho de vocês também, se quiserem. O espaço de vocês. Então, gente,
luto por um veganismo popular, um veganismo antirracista, anticapitalista, um veganismo organizado politicamente, né? Um veganismo antiespecista, um veganismo na sua essência popular mesmo. E eu tenho um Instagram chamado @eco.fada, que lá eu dou dicas de comidas, falo de ancestralidade, falo de afroveganismo também, que é outro assunto quando você envolve raça dentro do veganismo. E é isso, não tenha medo de se jogar nessa experiência e, como foi falado muitas vezes aqui nesse espaço, vá atrás de referências que tenham a sua realidade, sabe? Que te motivem a entrar de fundo, assim, nesse movimento que tem muito a melhorar. O veganismo não é perfeito, assim como muitos movimentos que são pautados em ideologias. Sempre tem coisas que vai desmotivar a gente de certa forma, mas a gente tem que continuar aí. É pelos animais, é pelos seres humanos, é por todo esse planeta. E é isso. Então, né, eu tenho um blog online que se chama La Proleta, medium.com/lá e vem proleta e barra novamente, que busca justamente trazer esses problemas, né, dos movimentos sociais, movimentos políticos, à luz, assim, para o pessoal refletir um pouco. Ele, apesar de ser uma fonte de informação mais informal, ele busca, assim, trazer justamente propostas que tentem chegar mais facilmente, sabe? As pessoas que não estão no meio acadêmico, as pessoas que conseguem achar essas informações mais facilmente e disputando justamente todas as informações que são encontradas quando a gente vai de primeira, né, adentrar nesses espaços. Inclusive, Ellen, né, é uma das colaboradoras no Medium comigo. E é isso, gente. Eu espero que esse podcast, esse episódio, né, tenha trazido para vocês algumas reflexões, algumas mudanças de hábito. É uma luta, como a Ellen falou, que cada um tem seu tempo. Então, eu já conheci gente como Ellen, que foi do dia para a noite. E já conheci gente que demorou 2 anos, sabe? Então, é muito relativo. E eu espero que vocês consigam, através desse podcast, colocar isso mais um pouco em prática. Bom, galera, é isso. Muito obrigado por ouvirem, muito obrigado por essa audiência. Fico muito feliz que vocês estão aí ouvindo a gente trocar essa ideia. Espero que essa conversa tenha feito com que vocês pensem um pouco melhor no que vocês consomem e talvez repensarem aí o seu estilo de vida. E bom, é isso aí, valeu por ouvir e fica ligado que próxima semana tem mais. Valeu!